mostrando ela no Windows, tá? O Menor tinha pedido para falar um pouquinho sobre como que a gente faz para instalar, tá? Então, a instalação dela é só, já vem no documento dela ali, vacom.com start one, né? Que é o modelo aqui. E daí vocês podem estar acessando esse endereço para fazer a instalação, tá? Eu deixei aqui já pronto. Na verdade, é bem simples aqui, ele explica aqui na etapa 1 como que conecta, né? Na verdade, você vai conectar um cabo USB aqui, né, no computador, e depois é só baixar o driver do Windows ou do Mac, né, e você pode estar fazendo a instalação, seguir os passos, reiniciar, e já fica tudo funcionando, tá? É legal da página aqui que eles colocam alguns vídeos, né, de como configurar, usar a caneta, né, trocar a ponta da caneta, como alterar as configurações do botão, né, e ajustar a tela aqui, que a gente vai estar olhando isso também, tá? Basicamente é isso, né? No, no Linux, né? O Linux já tem suporte default. Você consegue também instalar na busca lá de softwares, né? Tem lá já um software padrão lá que você permite também fazer as configurações de caneta e da tela também, como aqui do Windows, tá? Bom, uma vez feita a instalação, né? Eu vou mostrar aqui já como que faz a configuração da tela e da caneta. Então, tanto no Windows quanto no Linux, né, tem um software desse tipo aqui, e que se a instalação tiver sido feita corretamente, vai aparecer aqui o modelo, né, o One by Wacom, né, e aí a gente pode fazer a configuração tanto da caneta, né, quanto do mapeamento da tela, tá? Aqui, ó, então você tem a configuração da caneta e do mapeamento. Eu vou começar falando da configuração do mapeamento. Então, essa aqui seria a área, né, que a gente tem da mesa, a área útil, né, e o que ela representa da nossa tela. Então, por exemplo, no meu caso aqui eu tenho 2 monitores, eu posso escolher aqui o monitor 1 ou o monitor 2, né, qual é a região que vai ser sensível. Eu posso escolher também uma parte da tela que eu queira estar ajustando, né? Por exemplo, eu posso ajustar tanto aqui, né, na tela pequena, mas fica difícil, né, de a gente visualizar, ou clique para definir a área da tela, né? Então a gente pode escolher uma área aqui, né, menor, e ele configura para a gente. Feito isso, definido, né, você pode depois partir para a configuração da caneta. Eu vou deixar aqui o monitor, a tela toda do monitor, porque a ideia é que a gente possa estar clicando para selecionar alguma cor, uma outra configuração. Mas se eu quiser, talvez é interessante, né, diminuir a área útil aqui, que você aumenta a resolução aí, que é descrita com a caneta. Na configuração da caneta, pessoal, o que é legal aqui? Essa caneta nossa, ela vem geralmente com 2 botões, né? São 2 botões bem pequenininhos aqui, que muitas vezes acho que até atrapalha um pouco, tá? Porque conforme você segura a caneta, né, você geralmente pode estar tocando aqui, etc, né? Mas quais são as configurações padrão aqui, né? Você tem aqui da mesa gráfica aqui a função apagar, alternar modo, manter pressão. Apagar eu acho interessante porque vai ativar a borracha, né? E você tem outras configurações aqui de voltar, avançar, rolar, etc, né? Outras aplicações aí. Mas uma dica legal é que você pode também colocar ação de tecla, tá? No caso aqui, estava conversando com alguns colegas, eles falaram, é bom ter a opção voltar, né? Que é o Ctrl Z, tá? Então a gente pode deixar configurado com o Ctrl Z, né? E eu vou mudar aqui, ó, para apagar, por exemplo, deixar ativado, né? E tem outras funções de sensibilidade, etc, que a gente pode estar configurando, tá? Basicamente seriam essas duas configurações aqui. Ok, vou deixar ligado aqui. Bom,
Deixa eu ver o que tem mais aqui que eu pensei. Bom, deixei aqui a função da borracha e o voltar aqui, para a gente lembrar. Bom, em relação aos softwares, né, tem vários softwares de lousa digital aí, que são interessantes. Eu coloquei algumas opções aqui de Windows e de Linux, tá? Eu vou falar um pouquinho do whiteboard aqui, porque principalmente ele é simples, né? E, e fácil de instalar para quem tem o Windows 10 aí e dá as características básicas isso que uma boa lousa digital ou algumas funções que seriam interessantes para a gente trabalhar em aula, tá? O legal dele, né? A gente pode estar instalando ele para o Microsoft Store. Tá? Então você procura aqui, ó, Microsoft Whiteboard, faz a instalação dele, simples, etc. Tá? E ele também tem a versão online, tá? O legal é que a senha nossa da UFSCar permite acesso a essa ferramenta, tá? Então, se você utilizar o seu e-mail da UFSCar, fazer a conta aí da Microsoft e tal, você tem acesso ao whiteboard online também, que pode ser utilizado aí talvez para quem tem Mac, etc, né? Então, bom, aqui é a versão online um pouquinho mais simples que a versão do software, tá? Bom, o que é legal aqui na mesa, tá? Nesse software aqui. É que ele tem as canetas, né? Várias canetas, tem a borracha, tem régua. A gente consegue fazer configuração aqui no formato da tela do fundo, tá? Então eu posso pôr algumas outras configurações aqui, cores, né? etc. Geralmente acho que essa aqui do quadriculado é um pouquinho mais simples da gente trabalhar, tá? Gostei um pouquinho. Tem a opção de zoom, né? Que é legal também. Permite você arrastar, essa opção de arrastar aqui é legal quando a gente for escrever alguma coisa, né? Tem a opção de você colocar texto também, então você pode digitar alguma coisa aqui. Você pode colocar algumas notas, né? Acho interessante, né? E figuras, imagens, etc. Também é fácil da gente pegar alguma imagem da internet, tá? Também achei isso aqui legal em termos de... eu posso copiar uma imagem aqui, né? E levar e tá colando aqui também, tá? Se quiser trabalhar com alguma figura em cima. Bom, mas vamos lá em relação à caneta, né? Então, o que eu tinha falado é deixar a tela toda, então agora eu já estou com a caneta, eu posso movimentar por toda essa região, tá? Então, sei lá, vou escrever aqui Roberto, né? O Menor falou, ó, tenta escrever com o mouse também para ver se não é tão fácil. Acho que aqui não permite eu escrever com o mouse, depois no outro software eu tento escrever com o mouse. Acho que na versão online dá para escrever com o mouse. Vamos ver aqui. É um pouquinho mais difícil da gente conseguir escrever com o mouse do que com a caneta, né? Então aqui é com a caneta. Legal. Aí vamos pensar agora nas duas funções que eu tinha colocado lá, né? Que eu tinha configurado. Eu tinha configurado tanto a borracha, né? Então, eu vou voltar aqui para o software aqui. Vamos ver se está funcionando a borracha. A borracha, acho que a função apagar eu tinha colocado embaixo, né? Então, pressionando o botãozinho de baixo ele já faz. E tem o Ctrl Z, que era a outra opção que eu coloquei no outro botão, né? Então, por que é legal ter essas duas funções aí para você? De vez em quando eu fiz alguma coisa errada e eu quero voltar, eu só aperto o Ctrl Z. Você pode também trabalhar com o teclado próximo, né? É algo legal também, né? De você estar trabalhando, tá? Apagar aqui. Bom, o que é legal também, eu coloquei a figura aqui, né? O bom
de você colar um bom software de lousa, porque, por exemplo, aqui a gente pode estar trabalhando em cima da... Fazer azul aqui. Eu posso estar trabalhando, né? E fazendo... Eu vou desativar aqui aquelas duas opções, tá, pessoal? Porque eu ainda não me acostumei bem com os botões aqui, eles acabam atrapalhando um pouco, tá? Vou desativar aqui. Então você consegue fazer, sei lá, o desenho da corrente, né? E sei lá o que. Você poderia colocar aqui os sinais, né? Então dá para escrever em cima da figura, né? Né? Aí você pode estar resolvendo o exercício, né? Você fala, exercício 1, etc. Foi mais ou menos o que eu vou pôr ali acho que na apresentação aqui que eu estava fazendo, essa era a ideia que já estou avançando um pouco, né? Então, sei lá, você pode ter o exercício aqui da sua aula no slide, né? E, por exemplo, aqui o apresentador do Google, pessoal, ele não ele tem a opção de caneta, né? Eu sei que o PowerPoint ele tem, você poderia só estar usando o apontador. O outro software que eu vou mostrar, ele já possibilita, né? Mas aqui você poderia estar copiando essa figura, né, como ou da internet, ou etc., como eu mostrei antes, e está colando aqui e resolvendo, né? Outras opções legais aqui que tem é marcar texto, né? Você pode estar usando aqui para enfatizar algum sinal, né? Quando você estiver explicando, que eu acho interessante também. Borracha aqui você pode estar acessando aqui ou pela ou pelo botão, né? Se você tiver configurado e souber usar bem. Tem uma régua aqui que é legal. A régua você usa quando você clica aqui, esse botão do mouse aqui, você consegue mudar o grau, né? Então, isso aqui é interessante. A régua acho que é mais para quando você quer fazer algum traço reto, né? Etc. Você pode estar utilizando a régua aqui para fazer. Então, é mais difícil você fazer eu ter que desativar a régua aqui para poder fazer. Mais difícil você fazer um traço reto na mão, né? Bom, acho que do whiteboard seria isso, tá? Deixa eu voltar só o online, só para mostrar para vocês alguma coisa. Então, o online não tem a função de você colocar o grid, eu acho, né? E fica um pouquinho mais limitado, tá? Bom, o outro software que eu queria mostrar para vocês, que eu acho bacana, que eu coloquei aqui na apresentação aqui, o link de instalação, e tem um tutorial muito bom aqui, então a ideia não é muito me aprofundar nas, nas diversas opções que ele traz, tá? Seria o Open Board, né? Então, o Open Board, deixa eu ver se eu estou com ele já aberto aqui. Tem um Open Board. Bom, o Open Board também tem várias funções aqui. Você tem a paleta dele, né? Caneta, borracha, né? Para você ressaltar alguma coisa. Aqui você consegue mover também, ó. Essa função importante que eu tinha falado, né? Você faz algum desenho, etc. Você quer puxar para mostrar algum outro detalhe, né? Tem apontador, tem aqui, em vez da régua, tem os traços aqui para você poder fazer algum desenho, né? E tem recorte, tem para você digitar também. Dá para mudar o fundo aqui, várias opções de fundos diferentes. Tá mudando? Isso dá para pôr escuro também, etc, né? E ele funciona um pouquinho mais diferente aqui em relação. O que é legal dele? Você consegue planejar toda o whiteboard também, né? Mas aqui se coloca como se você fizesse vários slides, etc, né? Você consegue organizar ele também por pastas, né? Eu poderia colocar aqui, né? Aula 2, sei lá, né? Tinha colocado aula 1 ali já. Né? E aí você consegue estar organizando, né?
e criando os diversos, sei lá, né, páginas que você poderia estar utilizando. Outra coisa legal que naquele tutorial ele mostra lá é a parte de imagem. Então você pode ter um banco de imagens aqui e você pode estar trazendo e colocando aqui, tá? Uma opção legal aqui, ó, ele permite você interagir também com o ambiente, com a sua tela, né? Então ali eu tinha colocado aqui o espaço para pôr a figura, né? Eu vou pegar uma figura aqui que eu tinha baixado. Circuito aqui, o mesmo circuito. Eu coloquei ela aqui e aí eu consigo, voltando aqui, né? Aqui volta para a tela principal, né? Voltando para cá, eu consigo arrastar e utilizar, né, aquele circuito meu aqui. Eu estou usando o exemplo dos circuitos aqui mais para... Eu acho que é legal que dá para mostrar várias funções aí de como utilizar, né? A escrita também aqui é boa, tá? Então você consegue, né, trabalhar bem aqui também a questão de desenho e tal, e escrever o que você quer, né? Etc. Bom, isso aqui é uma coisa legal. Outra coisa que eu gostei, deixa eu ver se isso, dessa opção daqui de você ir para o ambiente, é que, por exemplo, aqui eu posso utilizar para a página da internet, né? Ou a apresentação lá. Eu posso estar utilizando ela para ressaltar, né, coisas da própria página da internet, né? Talvez eu esteja explicando algum software, algum código, então eu posso usar o Open Board aqui para selecionar ou escrever também, né? Eu posso usar a caneta aqui para mostrar algum detalhe, etc, né? Que é alguma coisa bacana. Por exemplo, aqui eu achei legal, principalmente por causa da apresentação do Google, né? Que a gente não conseguia utilizar a caneta, né? Então, é uma forma de a gente usar a caneta aqui também para mostrar, né? Etc. E poder interagir, né? Essas opções aqui você consegue esconder e tal. É legal por causa disso também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Bom, tem essas opções aqui e tem o tutorial depois que traz bastante outras características aí, legal. Deixa eu avisar aqui, para quem tem duas telas, né? Quando eu instalei a primeira vez, ele ficava aparecendo uma tela em branco, tá? É só desativar essa opção aqui de telas múltiplas aqui, que ele tira a tela branca. Para sair é por aqui também, tá? E para alternar entre softwares, por exemplo, você vê que ele toma conta aqui da tela, né? Eu tenho utilizado o Alt Tab aqui, né? Para poder mudar a tela, etc. Em relação ao Linux, pessoal, tem dois. O próprio OpenBoard também tem opção para Linux, né? E tem um outro software interessante aqui que é o XJournal++, né? Coloquei o Git dele aqui, mas vocês encontram também fácil lá com a apt-get para estar baixando, tá? Ele também, eu já acho que faz opções em PDF, eu não trabalhei muito com ele, mas alguns colegas estão usando e vocês têm funções aí parecidas, tá? Bom, acho que seria isso, tá? Então, vou abrir aí para se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta mais específica. Olá, ninguém na fila? Acho que ninguém Roberto, assim. Oi. eu achei bem legal. Você conseguiu usar já em alguma aula que você gravou? Ou você consegue mostrar um exemplo assim mais do uso numa atividade que você fez, assim? Eu pensei mais nesse daqui do circuito, né? Que eu acho que talvez dê para ficar um pouco mais
fácil aqui, até por isso que eu estava gastando algum tempo aqui. Assim, não é tão fácil, viu, pessoal, o que eu queria falar, assim, de estar trabalhando, né? Sei lá, se eu fosse fazer esse circuito na mão aqui de exercício. Eu penso mais na resolução de exercício ou circulando ou alguma coisa, né? Vamos tentar fazer lá com o Open Board aqui só para eu ver se eu consigo trazer ele aqui para o PowerPoint. O PowerPoint é com o Presenter, eu sei que dá para trabalhar, mas eu penso, sei lá, na hora que estiver apresentando, fazer alguma coisa, tentar resolver algum tipo de exercício, né? Então eu poderia estar. Aqui também tem as opções de cores e. Tem, né? Bom, mais ou menos ilustrando essa ideia aqui do circuito aqui já está colocado, né? Então não precisaria estar representando. Ah, mas eu poderia explicar aqui que tem que fazer o, o circuito equivalente aqui, né? Então, resistor equivalente. Aí, aí talvez precise que eu faça algum desenho, né? Mais específico aqui. Ah, qual que é o resistor equivalente? Sei lá, R1, né? Mais R2. Aí, qual que é o valor da tensão V0, né? Alguma coisa desse tipo aqui, né? É, eu teria que determinar aqui qual que é a minha corrente 1, tal, vezes o resistor R2, né? Mas quem é I1? Aí dá para fazer algumas coisas assim, né? Que é essa corrente e tal. Mais ou menos nesse tipo aí, Hélio. E em relação ao software, você consegue, por exemplo, se estiver fazendo um modelo de apresentação dos slides do Google, ali você não consegue mexer, né? Juntar isso ali. Ou dá certo também. Esse desenho para salvar? Não, vamos supor que você está fazendo uma apresentação de slides com o Google. Daí você consegue interagir com a apresentação usando a lousa também? Isso aqui é com a apresentação do Google, ó. Quer ver, ó? Eu achei que fosse uma outra ferramenta. Olha aqui, ó, é o próprio Google Presenter, só que daí ele fica na tela, tá vendo? Ah, tá. Porque o do Google, ele não tem a opção aqui, ó, de caneta, pelo menos eu não enxerguei aqui, né? Mas o PowerPoint tem, tá? O PowerPoint ele tem a canetinha. Ô, Roberto, se por acaso você salvar aí a apresentação do Google, ele vai ficar com as marcações aí que você fez com Esse a aqui do Google não fica, o PowerPoint eu sei que fica. Se você quiser lá salvar o do PowerPoint, deixa eu ver do PowerPoint aqui. Do PowerPoint ele salva, tá? Eu tinha começado a fazer aqui com. Deixa eu tirar essa opção aqui. O do PowerPoint, se eu fechar o Open Board aqui. O Open Board eu achei interessante que ele tem essas várias funções aí integradas, né? Mas aqui, se eu entrar, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Aqui saiu a tela, né? Deixa eu pôr ela aqui, vamos ver se dá certo. Então, caneta. Vou fazer aqui. Teste. Ixi, ficou feio pra caramba. Aí, se a gente for salvar aqui, eu acho que ele já. Eu tinha que mandar manter, né? Se eu mantivesse lá, ele ia ficar com a escrita, tá? Ô, William. Mas é só manter ele, que eu mandei fechar, né? Deixa eu fazer de novo. Mas se você colocar o manter aqui, deixa eu só puxar a tela de novo para cá. E aí ele fica com as marcações, dá para você fazer com as marcações também. Isso, o negócio da marcação, se for no outro, o legal é que você pode passar aquele material, aquele outro, né? É, aquele outro material que você fez, deixa eu ver agora. Quer manter suas anotações da tinta? É manter ele fica.
Isso, escrever olhando para a tela, exatamente. Aqui o Auri está perguntando, né? Tem que treinar um pouquinho, viu? Eu achei bom porque aquela questão lá do Menotti, né? Que ele fez o chroma key e tal, e você tem que ficar olhando para frente, e porque a tela não fica preta, né? A gente fica olhando aqui, a gente não olha, mas tem essa dificuldade mesmo da gente ter que ficar olhando para lá. Depois que eu percebi que fazia sentido, né? Porque a gente vai gravar olhando para a câmera. Ô, Roberto, eu tenho uma dúvida aí. Assim, pelo que eu vi aqui da forma que você explicou agora, eu teria que abrir o software para escrever nele e autorizar a escrita no slide. Se eu tiver, por exemplo, apresentando o slide mesmo, né? E aí eu quero escrever diretamente ali na apresentação. Tem como? Nos fala no PowerPoint, né? Isso, no PowerPoint. E aí, por exemplo, o docente vai lá. Que aqui eu estou com 2 monitores, mas eu acho que tem sim. Deixa eu ver aqui. Aqui já saiu de novo a tela aqui. Ó. Aqui você tem a opção da caneta, né? Aqui também. Ó. Então dá para fazer qualquer coisa aqui, né? Ah, sim, sim. E aí, se salvar. Aí se salvar e fica no slide, né? Ah, Acho que mesmo vai dar a mesma mensagem aqui. Porque o PowerPoint ele abre aquelas 2 telas lá, né? E deixa eu ver se eu consigo buscar a outra para cá, mas acho que ele vai dar a mesma mensagem. Ó. Manter, né? Você mantém e ele fica na apresentação. Agora, do Google que eu achei estranho que ainda não tem essa opção, né? Para poder escrever só mais como apontar, né? Mas aí resolve com essa questão do Open Board aí, né? Que eu achei que é uma boa opção aí, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Roberto. Oi, boa tarde, Vânia. Tudo bem? Oi, Vânia. Tudo jóia? Desculpe meu atraso aqui. Agradeço, viu, a sua disponibilidade em compartilhar conosco o que você tem aprendido aí com a mesa, né? E por sorte nós compramos aí um modelo igual, né? Bastante semelhante, então você pode compartilhar conosco aqui. Queria só também colocar para os colegas, então, que a nossa mesa deve chegar na próxima quarta-feira, né? E aí a gente espera, então, montar ali na sala 4 esse espaço, né, para aqueles que quiserem fazer o uso com um notebook, um tripé, né, nós estamos vendo a possibilidade também de uma câmera direcionada àquela lousa que tem ali, porque também se alguém quiser daí fazer uso da lousa física, né, e gravar, isso também seria possível ali com esse tripé e essa câmera externa, né, direcionada para a lousa, né. E aí hoje, então, pedi aqui o apoio do William e do Paulinho, né, que já estão aí estudando também as funções da mesa digitalizadora e vão fazer também um pequeno tutorial para a gente relembrar aí os passos que o Roberto já compartilhou com a gente hoje. Aí, Roberto, se você puder talvez dar uma olhadinha nesse material depois, uma revisada ou complementar se você achar interessante, e aí isso fica ali também já do ladinho da mesa, né, para poder apoiar aqueles que quiserem ir ao DC para fazer uso desse equipamento, né, que eu acho que pode ser bastante útil, sim, para a resolução de um exercício, né, às vezes mostrar o passo a passo, acho que se aproxima ali do que o aluno vai ter mesmo na mão, né, o papel e a caneta. Então, acho que essa tecnologia se aproxima mais e pode apoiar aí a questão da resolução dos exercícios, né. Enfim, então, isso vai estar disponível ali para nós, a gente espera aí a partir do meio da semana que vem. Tá bem?
Pode perguntar, Jander. Funciona no Linux. Eu coloquei aqui, ó, é o que eu tinha colocado aqui na questão da instalação, né? Ele já tem um suporte default, né? E você tem a mesma opção de um software, acho que é um pouquinho mais simples que esse aqui, para configurar, né? A caneta, os botões e o mapeamento da tela aqui, né? Que a gente pode estar fazendo. Ele tem também lá essa opção, tá? Em termos de softwares, tem o Open Board que eu estava mostrando aqui. Eu usei meio que o Whiteboard aqui, que eu achei a vantagem dele é que eu achei muito simples, né? Mas tem outros softwares aí, porque o que acontece muito, tem muitos softwares que o pessoal usa para desenho, né? Que eu nem trouxe aqui, por exemplo, esse MyPaint aqui, vamos ver se abre. Você vê muito software desse tipo aqui que o pessoal usa para fazer desenho mesmo, né? São essas outras opções aqui que eu tinha colocado, que é o Autodesk Sketchbook, né? Aí no Linux tem o Open Board e tem esse Xorno aqui, né? Que o pessoal também tem utilizado. Ele já tem a folha do tipo caderno, né? Até tem na página deles aqui tem essas opções aqui. Então funciona também, tem bastante suporte, figuras e etc. Então você consegue estar utilizando aí, você vê o pessoal utilizando, né? E funciona também no Mac, para quem tem no Mac também, né? Então funciona assim. Obrigado, cara. Beleza. Mais alguma pergunta? Bom, eu fiquei com uma dúvida. O Auri mencionou a questão do uso e você falou da tela. Eu não entendi muito bem como é que é a questão operacional, então. Então, se vai estar com a tela do lado do seu Eu tô olhando, teclado aqui. eu tô com a tela aqui, mas eu vejo só o que eu escrevo aqui, né? Mas eu escrevo olhando para lá, né? Porque aqui não aparece nada, né? Ela só é sensível. Não é igual o tablet, né? Que você enxerga. Você olha, você escreve assim. Aqui eu estou olhando para eu saber o que eu estou escrevendo, né? Eu tenho que olhar para a câmera, para a tela aqui, para ver o que eu estou escrevendo. Né? Eu não consigo. Meu feedback é da tela, não é olhando para a mesa. Ok. Outra dica que o pessoal faz, que é boa também, assim, em termos, se o software tem bastante atalho, né? Tem um pessoal que faz uma colinha, né? E cola, né? Que a ideia é que não apareça, né? Essa parte aqui no OBS, no OBS, né? Estava vendo lá, então estava pensando em cortar aqui, né? A tela aqui, só deixar a parte de desenho mesmo e as outras partes aqui deixar invisível, né? Se for fazer, para não ficar aparecendo as canetas e tal, se a pessoa quiser, né? Legal. Mais alguma pergunta? Roberto, eu queria saber se a área de desenho, essa área onde eu escreveria, né, depende do monitor que eu estou usando, então. Qual? Não entendi, Cato. Fala, qual que... Essa área de desenho, essa área de onde você vai resolver o exercício, depende do tamanho do monitor que eu estou usando ou como que eu posso otimizar isso. Ó, exatamente. Ó, quando você configura aqui, ó, a área de mapeamento, por exemplo, aqui, tá vendo? Esse aqui é o monitor maior que eu tenho aqui, né? Eu acho que é de 27, né? Então, se eu configurasse ele aqui para o monitor 2, essa regiãozinha aqui pequena seria todo o monitor, né? Então, você fica com... Tipo, aumenta a sua área, né? O que você for escrever fica maior.
Aí aqui, eu coloquei no monitor menor, aí fica menor. Beleza, como eu vou recortar no OBS, talvez, a parte do vídeo, né? Seja melhor eu fazer o que eu tinha comentado. Deixa eu colocar aqui a tela do whiteboard aqui, ó. Então, eu vou configurar aqui para ficar sensível, sei lá, essa parte. Esse software aqui, ele não come muito a tela, né? Vou pegar o MyPaint aqui, né? Que tem essa parte aqui. Então, eu não quero que minha área sensível fique toda aqui, né? Ou, sei lá, se eu não quiser, eu posso recortar aqui a sensibilidade dela, né? Fazendo esses cortes aqui na tela, né? Aqui não é uma boa ideia, não. Eu vou cortar aqui só para ilustrar, né? Porque geralmente a gente vai acessar aqui, só se a gente acessar aqui com o mouse, né? Mas a sensibilidade aí, a área, né, a resolução tá relacionada com a tela, assim, com a área que você tem útil, né? A gente tem uma área aqui, ó, é de um palmo, né? Não sei se ficou mais claro, Cato. Viu? Mais alguma pergunta? A mesa ela tem 3 botões, é isso, Roberto? Aí Não, ela tem só 2 botões, viu? Tem 2 botões na caneta só. a Aqui não caneta tem tem nada. 2, a mesa não tem nada. Mas não tem nada. Isso aqui USB que você conecta na porta USB e já era. Aí você configura só aqueles 2 botões. Mas como eu falei, os botões eles atrapalham muito, né? Porque você fica pegando aqui, ó, aí você começa a apagar e só se for por outra função, né? Você viu que eu até desativei aqui porque eu acho que dá para fazer na mão, né? O Ctrl Z, né? Porque a borracha você deixa. É bom que fica mais rápido, né? Mas não tem muito espaço aqui para você pegar, né? É simples, é bem simples assim, né? No geral. Beleza, então, gente, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Última pergunta? Então tá bom, gente. Então, acho que é isso. Então, obrigado aí. Depois eu disponibilizo aí pro Menotti aí colocar lá e a apresentação com os links. Então, até mais, gente. Obrigado.